você tem dúvidas sobre os cabelos? Ah lá, Estela, Douglas, da Olimpo Beleza e Co. estão comigo aqui hoje andando e talvez você possa ser uma dessas pessoas sortudas que vão tirar a dúvida com eles. Bora lá? Gente, seguinte, ó, nós estamos convidando pessoas que têm dúvidas sobre cabelo. Sabe por quê? Eu tô com a Estela e o Douglas, que são cabeleireiros. E aí eles estão aqui para responder dúvidas. Qualquer pergunta, quem de vocês quer aproveitar o momento agora? A minha pergunta é, de quanto em quanto tempo a gente tem que passar o acidificante no cabelo e se realmente é necessário estar passando o acidificante ou se é algo que as lojas criaram para que a gente possa consumir? Essa pergunta é excelente, gente, porque o acidificante, para que ele serve? Ele serve para baixar o pH do fio do seu cabelo. O cabelo ele tem uma escala de pH entre neutro, imagina que no meio é o neutro, acidificação 0 e alcalinização 10. Então, quando a necessidade de alcalinizar é porque o pH está muito alto, ou seja, esse cabelo passou por química, descoloração ou coloração, ele desestruturou, então ele precisa ser neutralizado, por isso a acidificação. Não precisa ser assim, toda vez está fazendo, mas fez uma química, percebeu que deu ali um ressecamento a mais, que o fio está mais poroso, vale a dica da acidificação, então para esse caso sim. Lembrando também que esse tipo de diagnóstico normalmente é um profissional que vai identificar. Raramente um cliente ou uma pessoa comum vai conseguir identificar se ela precisa de uma acidificação, de uma nutrição ou até de uma hidratação. Então, gente, eu descolori meu cabelo, mas eu tô sentindo que ficou muito apagado. Eu queria saber se vocês têm alguma dica sobre coloração, mudar o tom. O que vocês acham? Claro que tem. É bem bacana essa pergunta dela também, porque ela está se sentindo apagada porque o tom ficou muito próximo da pele dela. Então, a tendência agora para o outono, inclusive, é dar uma esquentada. Outono pede aquela coisa mais aconchegante, mais quente, então vai ficar super bonito, inclusive, para você trabalhar aí com tons terrosos, doce de leite, aproveitar que ele está num caramelo e dar esse toque, vai ficar muito bonito aí, com um pouco até de acobreado, vai ficar super joia para você e vai combinar muito mais com a tua pele, cor dos olhos, você vai gostar ainda mais, viu? Opa! Eu acho que ela tem cara de dúvida. Afinal de contas, quem que não aproveitaria uma oportunidade dessa? A Estela e o Douglas, eles são cabeleireiros da Olimpo Beleza e Co. E eles podem te responder qualquer dúvida que você tenha sobre cabelos. Tem alguma dúvida que está pairando aí? Muitas dúvidas. Uma delas é, por que o nosso cabelo tem tanto frizz? O frizz, ele acontece assim, por uma mudança também de estação. A gente acabou de entrar no outono. Então, o que acontece? A gente tem aquele momento, umidade, junto com o momento que começa a ficar mais seco o tempo. E aí começa a ficar indisciplinado. Outra coisa também que a gente percebe é a nossa também mudança de hormônios. A gente percebe não só o frizz, mas a gente percebe também uma densidade diferente no cabelo. A gente percebe a textura. E com certeza você já deve ter percebido que o seu cabelo antes era um e agora está diferente. O que acontece? A gente envelhece o fio, envelhece a fibra e com isso a gente vem também numa mudança de textura, numa mudança de até mesmo de espessura. Você começa a perceber que ele fica afinando ou às vezes fica mais poroso, mais grosso, na verdade. Então, isso vai acontecer independente também da nossa estação. O que a gente indica são aí reparadores, os fluidos, a base de óleos vegetais, muito importante, sem trabalhar muito com os silicones, as pomadas. E você pode utilizar também, depois que você usou a pomada, entrar com um pentezinho e pentear para ele colar esse fio. Porque às vezes não adianta só você passar a pomada e às vezes querer ajeitar com a mão, que ele vai dar falsa sensação que ele grudou. Mas se pegar um pente e vir colocando esse cabelo, se acomodando junto com o outro, pode te ajudar bastante. Nessa transição hormonal que algumas mulheres passam, aliás, todas as mulheres passam, né? Acontece dos fios mais jovens, os novos, serem mais finos
do que aqueles que você já tem. Então ele não tem peso para poder cair, ele acaba subindo, levantando principalmente as pontas onde você vai notar esse frizz. E aí todo esse tipo de styling, essa finalização, a Estela já acabou de dizer, é necessário para a gente conseguir conter um pouco mais esse frizz. E aí, gente, será que essa pergunta também era sua? Mas eu tô sentindo que ela tem mais perguntas a fazer. Também gostaria de saber por que na menopausa o nosso cabelo resseca tanto. Sim, a menopausa ela também modifica a estrutura do fio, porque a gente tem aquela mudança, aquela rotação de hormônio. O corpo ele entra em desequilíbrio. Então você passa também, como cabelo e unha fazem parte desse complexo orgânico, então acontece essa desestrutura também no fio. Então você vai perceber ou essa porosidade, ou vai perceber esse cabelo, como o Douglas falou, ele vai subir, ele vai ficar mais leve que um cabelo que você já tem. Então você vai precisar encontrar um equilíbrio, explorar ainda mais, às vezes, produtos que tenham mais peso molecular para você cuidar. Esses olhinhos também vai ajudar bastante. E aí você pode, com o uso dos olhinhos, também introduzir cronograma capilar. O que é o cronograma? O cronograma ele abrange cuidados em toda a extensão da sua necessidade. Então, por exemplo, numa semana você vai trabalhar uma reconstrução, na outra semana você vai devolver água, que é a hidratação. E principalmente a nutrição, que é algo que a gente percebe porque a menopausa, a gente perde a parte lipídica no fio de cabelo. Então a nutrição faz o que? Ela devolve esse óleo natural. Então é suma importância trabalhar com a nutrição, principalmente nessa fase. E aí, gostou dessas dicas? Gostou das dicas? Muito obrigada pelas dicas. E nós mulheres adoramos dicas assim, prática e para o dia a dia. Muito obrigada. E bora lá, que eu quero saber mais da Estela e o Douglas. Eu agora quero saber também de uma dúvida que é minha. Bom, a gente às vezes acha que são só mulheres que têm dúvidas. A gente já entendeu que cabelo é um assunto que tanto faz. Homem, mulher, LGBTQIAP+. Mas agora uma pergunta que eu sempre tive. Afinal de contas, Douglas, no universo masculino, você observa os homens tão preocupados com cabelos brancos e aí na necessidade de repente, fazer uma coloração? Sim, hoje a vaidade masculina está muito em alta, então a coloração no cabelo branco, a estilização, o corte, eles estão mais antenados no que está acontecendo no momento, nas mídias, então eles usam bastante disso agora sim. Bom, se eu já entendi que os homens estão preocupados com os cabelos brancos, parece que tem uma tendência das mulheres estarem relativizando os fios brancos. Estela, a gente já começa a ver mais essa ideia do prateado, das mulheres liberarem mais para não ter essa necessidade de tingir a todo instante. É verdade? Na verdade, não é que não está tendo mais essa preocupação, é porque o mercado está introduzindo novidades demais nesse sentido. Por exemplo, agora a gente tem tido aí uma procura muito grande, Elô, de camuflar o fio branco. Então, isso faz o quê? Ela fica menos tempo no salão, então ela é um produto, um processo mais rápido de fazer, porque ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma maquiada nesse fio branco. E aí o que acontece? O fio continua ali, porém ele fica com um aspecto de um cabelo que passou por um processo de mechas. Aí, digamos que ele está trabalhado e não, tipo, abandonado, é isso? Exatamente, porque há muita diferença de um cabelo branco e de um cabelo grisalho. E até porque o cabelo branco aí, o cabelo grisalho, é um cabelo que é muito poroso, é um cabelo muito tenaz e é um cabelo que ele dá trabalho. É um cabelo que você precisa cuidar. Então se engana muito quem acha que esse cabelo branco, ele não precisa de cuidado só porque ele não coloriu. Então é ao contrário, ele é um momento em que ele precisa mais ser cuidado. E aí quando a gente fala na camuflagem, a camuflagem veio para ajudar, facilitar esse dia a dia. Então, é uma otimização de tempo, o fato da pessoa ter praticidade ainda mais no dia a dia. Então é isso aí. O programa Elisa Pedrosa dando dicas para você com os especialistas Estela e Douglas da Olimpo Beleza e Co. E aí, vamos continuar esse bate-papo, né? Vamos lá, né?